Romanos capítulo 3. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Olha o que ele diz. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja a previsão, a confirmação que o apóstolo faz. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda as coisas de Deus, não há quem busque a Deus. Quando foi que os homens se tornaram dessa maneira aqui? Quando foi que o homem se tornou assim, dessa forma? Eu vou te mostrar. Abra no livro de Salmo, Salmo 14. Salmo 14, versículo 1 em diante. O salmista diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Foi daqui que Paulo foi tirar essa citação. Aí você diz, pastor, baseado em que o salmista Davi escreveu isso aí? Qual foi a base que ele teve para escrever essas palavras? Ok, vamos no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Versículo 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Foi daqui. O salmista diz, olha, o homem morreu, o homem desobedeceu, o homem agora perdeu todo aquele senso de justiça que ele tinha antes da queda. Agora não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, quando Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o que é que ele está dizendo para a gente? Que o padrão de Deus, o padrão de vida para o seu povo é Jesus e a palavra. Se você quer saber qual é o padrão de Deus para a tua vida, observe Jesus na sua manifestação de filho e observe a palavra de Deus. E agora você entende por que hoje você é uma pessoa justa aos olhos de Deus. Olha, Jesus te tornou justo. Não fui eu que me tornei justo, não foi você que se tornou justo. O Senhor Jesus, através do sacrifício da cruz, nos tornou justo aos olhos do Pai. Olha, essa é a única forma de um homem se tornar justo aos olhos de Deus. A justificação mediante a fé. Ninguém se torna justo por fazer jejum, por pagar preço, por fazer vigília, por batizar em água, por subir monte. Não, nada disso torna o homem justo. A única coisa que nos tornou justos foi o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Encontraram? Olha o que diz o apóstolo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificado, pois, mediante a fé. Justificação pela fé, não é justificação pelas obras. Aí no versículo 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas quando você lê o versículo 19, tem uma coisa curiosa.
Ele repete a mesma coisa, só que de maneira diferente. Agora ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Não parece uma contradição? No versículo 12 ele diz, a morte passou a todos os homens. Aqui ele diz, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Por quê? Por que muitos se tornaram e não todos se tornaram? Porque agora ele já tem em mente as duas descendências. Agora Paulo já sabe que há nesse mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deus já havia decretado no jardim do Éden que do mesmo ventre, o ventre de Eva, ele faria vasos para honra e vasos para desonra. Os vasos de desonra já eram pecadores irreconciliáveis. Aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, e que depois do que eles fizeram com Adão e Eva, aprove a Deus permitir que eles assumissem um corpo de carne, semelhante ao meu, semelhante ao teu, só que essa gente jamais se converterá. Eles já eram pecadores. Nós não éramos pecadores. O pecado de Adão nos tornou pecadores. Diga glória a Deus por isso. Então, a justiça de Deus, ela vem sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que ele diz, o justo viverá por fé. O justo viverá pela fé de que aquilo que Jesus fez foi suficiente, foi eficaz, nos tornou justificado aos olhos de Deus. Olha, irmãos, os filhos do diabo não recebem essa dádiva. Por isso que eles vivem diuturnamente debaixo da ira de Deus. Os filhos do diabo estão sempre debaixo da ira divina. E quando nós falamos de ira, nós estamos falando de juízo. Ira significa condenação, mas juízo e condenação vindo daquele que tem poder e autoridade para dar uma sentença e condenar o ímpio. Só quem tem esse poder e essa autoridade é Deus. Diga Deus. Pastor, condenar o ímpio. Quem é o ímpio? Quem são os ímpios? Todos aqueles que vivem uma vida contrária à santidade de Deus. Toda pessoa que vive uma vida contrária à santidade de Deus, ela é a causa da ira de Deus. Deus se ira. Agora, é importante que você observe que nesse texto de Romanos, que nós abrimos a mensagem aqui, quando Paulo diz que a ira de Deus se revela, nesse caso em particular aqui, ela não está se revelando através de ações sobrenaturais da natureza, como foi no dilúvio, como foi na Torre de Babel, como foi na destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui Paulo está trazendo uma outra coisa. Nesse caso particular, o apóstolo está dizendo que a ira de Deus se revela quando Deus permite a degradação moral e espiritual do homem. Olha, Deus está tão irado com os filhos do diabo que ele está permitindo que ele chegue ao fundo do poço da degradação moral e espiritual. Veja que a revelação que Paulo diz aqui está no tempo presente. Paulo está se referindo a coisas que estavam acontecendo naqueles dias, há 2000 anos atrás. Mas hoje, quando eu prego esse tema, eu estou me referindo a coisas que estão acontecendo nos nossos dias hoje. E você vai entender isso aqui. Por exemplo, Romanos capítulo 1. Vamos ler o versículo 20 a 23. Olha aqui. Olha o que ele diz. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, sabendo que existe um Deus, sabendo que existe um Criador, sabendo que existe um ser superior que detém o poder e a autoridade, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, aqui está em foco todas as distorções religiosas desse mundo. A adoração à criação ao invés de adorar o Criador. Não é o que a gente mais vê hoje na face da terra. Se adora a criação, nunca o Criador. Como se adora a criação de Deus, mas não se reconhece que há um Criador. Aqui no versículo 24. Por isso, olha como ele fala agora, como é que a ira de Deus está se revelando. Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, olha como Deus ficou irado. Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por não reconhecerem que há um Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Que raio-x tremendo o apóstolo faz da descendência da serpente, dos filhos do diabo. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo referência à imoralidade desenfreada, ao desejo desenfreado que o homem tem de praticar aquilo que é mal. Então o apóstolo está dizendo que a ira de Deus se revela do céu, Deus entregando os homens às suas perversões, aos seus desejos malignos, Deus permitindo que o homem dê vazão às suas distorções religiosas. Tudo isso aqui tem a ver com a impiedade, que é a rebeldia contra Deus. Rebeldia. O homem não adora a Deus, ele prefere adorar a criação ao invés de adorar o Criador. Qual é o resultado dessa impiedade? É descartar Deus. É o homem banir a palavra da verdade de uma vez e para sempre. E o resultado, irmãos, é o surgimento de falsas religiões, falsas igrejas, é o surgimento de seitas diabólicas que vão trazendo nas suas bagagens toda a sorte de misticismo, toda a sorte de paganismo. Agora você entende por que surge tantas religiões estranhas. Por que surge um Edir Macedo? Por que surge um Valdemiro Santiago? Vocês, como é que pode? Fazendo comércio, iludindo as pessoas, pregando um falso evangelho. A ira de Deus se revela dos céus. O mundo está tão cheio de impiedade que Deus permite isso aqui. Tudo que você vê de paganismo e de misticismo no meio evangélico é impiedade. Tudo. O cara diz assim: venha pegar a toalha ungida. Nós vamos distribuir o sal grosso da vitória. Vamos fazer a corrente
dos 318 de Abraão. Vamos fazer a corrente do descarrego. Olha, venha participar da fogueira santa. O outro diz, vamos fazer uma procissão do Círio de Nazaré. Vamos fazer um culto à imagem do Padre Cícero, à imagem do São Francisco, velas acesas, novena. Tudo isso a Bíblia chama de impiedade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e iniquidade dos homens. É a ira de Deus. Eu acho tremendo porque o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, ele expôs a impiedade de uma maneira muito clara. No versículo 21, vamos ler outra vez o versículo 21, ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Mesmo olhando, dizendo, tem que ter um Criador. Não glorificaram a Deus como esse Deus Criador. O que é que eles preferem dizer? A mãe natureza. Não, que negócio de Criador. Isso aí é evolução. Houve uma explosão cósmica e tudo passou a existir. Na sequência ele diz, nem lhe deram graças. Quer dizer, ingratidão, né? O não reconhecimento da dependência de Deus. O cara vive como se Deus não existisse para nada. Eu não preciso de Deus, não existe Deus. Deus sou eu mesmo. Eu que não corro atrás, eu que não faço a minha parte, eu que não procure fazer para ver se Deus aparece e faz alguma coisa por mim. Está aqui, isso aqui, ó. Nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Não conseguiram mais raciocinar com pureza. Não conseguiram mais agir com sabedoria divina. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmão, só um louco se prostra diante de uma imagem. Quantos anos nós passamos nessa loucura da idolatria perversa? Você se prostrar diante de um ídolo que a Bíblia diz, tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas as suas mãos não apalpam. Os seus pés não andam. Nenhum som lhe sai da garganta. E você fica prostrado diante de uma imagem. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Só um louco pode crer que se pegar na mão de um falso pastor, de um picareta espiritual, um saquinho com cimento, aquele cimento ungido vai dar a ele a casa própria. Isso é uma loucura. Quer ter casa própria? Só se Deus quiser que você tenha. E se Deus quiser que você tenha, Deus vai abrir porta para você trabalhar, para você ganhar teu dinheiro, para que surjam as oportunidades e você tenha a tua casa. Não é sendo enganado por esses bandidos da fé que diz assim, venha que eu vou distribuir o saquinho de cimento ungido e Deus vai te dar a casa própria. Isso é loucura.